A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos. Eu sou o pastor Emerson e nós estamos no nosso curso Aprendendo a Ensinar. Olha aqui a propaganda dele aqui, né? Nós estamos no nosso curso Aprendendo a Ensinar. E esta é a nossa segunda aula do módulo O Ensino, onde nós estamos falando sobre as ferramentas, né, do ensino. Nós falamos no vídeo passado a respeito das ferramentas espirituais do ensino e neste vídeo nós vamos falar sobre as ferramentas pedagógicas do ensino, tá? Porque o ensino na escola bíblica, ele tem dois lados. Ele tem o lado espiritual e também tem o lado técnico, certo? E nós precisamos utilizar essas duas vertentes, porque eles vão, de uma forma direta, certo, influenciar na vida dos nossos alunos. Se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver que dependendo para onde ele esteja escrevendo ou o que ele queira ensinar, é o tipo de exemplo, é o tipo de escrita que ele vai trazer, tá? Porque a ideia é exatamente isso, trazer as coisas divinas, certo? Os ensinamentos divinos e aplicar neles o quê? As ferramentas da pedagogia, tá? Então, vamos começar já direto. O que é pedagogia? Pedagogia é a ciência teórica e prática pela qual aprendemos métodos, técnicas que nos ajudam a desempenhar nossa missão de comunicar a palavra de Deus de forma a alcançar o coração dos nossos ouvintes. Então, a pedagogia, ela é algo técnico, mas ela também é algo prático, tá? Você já deve ter visto na escola dos teus filhos, ou até mesmo você, é um pedagogo. O que o pedagogo faz? Ele vai para a sala? Ele dá aula na sala? Dificilmente. O pedagogo, ele trabalha nessa questão da elaboração. O que vai ser feito para poder alcançar? Então ele prepara os meios, os métodos para alcançar o coração dos nossos filhos, certo? E se você quiser aprender mais, nós temos um curso aqui no nosso canal, certo? Esse curso é formação de professor da escola dominical, tá? Eu vou deixar aqui em cima o card e também na descrição eu vou deixar o link da playlist, certo? A pedagogia propriamente dita, o que ela vai fazer? Ela vai nos levar a entender como nós podemos ensinar cada matéria a cada faixa etária. Tá? Para quem ensina com crianças, veja bem, nós ensinamos basicamente a mesma mensagem em todas as faixas etárias. Nós apresentamos quem é Jesus, as palavras de Jesus, né, a volta de Jesus, como lidar com esse mundo moderno, todas as faixas etárias, nós ensinamos as mesmas coisas. Só que da forma que você ensina os adultos e você ensina as crianças da vida de Jesus, são diferentes, tá? Com os adultos, você é direto da necessidade de arrependimento, de salvação, santificação, para alcançar, certo? Para chegar no dia do arrebatamento e subir, alcançar uma vida santa. Para as crianças, você vai ensinar de uma forma lúdica, você vai falar da roupinha sempre limpa, né? Do coraçãozinho cheio de Jesus, né? Coração alegre, coração triste. Então, são formas de ensinar a mesma palavra. E o que nos traz isso é a pedagogia, certo? A pedagogia, ela vai nos levar a ensinar de uma forma adequada cada faixa etária. Então, a pedagogia, ela é propriamente, né, utilizada para ensinar crianças, adolescentes e jovens, tá? Para ensinar os adultos, nós temos uma outra ferramenta chamada andragogia. A andragogia é uma ferramenta da pedagogia que ela se destina a ensinar adultos. Como que você vai ensinar adultos? Trazendo todo o seu ensino para a vida prática desse adulto. Quando você vai falar com uma criança, você vai falar de coisas lúdicas, certo?
de coisas lúdicas, você vai ensinar musiquinha, dancinha e pintar. Agora com o adulto você já não vai conseguir fazer isso. Ele quer algo que ele possa aplicar na sua vida, resolver o seu problema momentâneo, dar ferramentas para ele, para que ele possa ir ao encontro da sua vida, da sua família. Então a andragogia, ela vai nos levar a pensar, como que eu vou ensinar esse adulto? Tá? Por exemplo, negócio bem simples. Quando nós vamos para a escola bíblica dominical, como que você ensina as necessidades de uma vida cristã para o seu aluno adulto? Você vai ser direto com ele. Tá? Você vai falar, o coraçãozinho não pode estar vermelho, é preto, coraçãozinho não pode estar triste, mostra fotinho de coração triste. Não, você vai falar para eles, irmãos, veja bem, a questão do pecado assim, assim, assim. A vida cristã é uma vida de luta, mas é uma vida de vitória. Você vai trazer este adulto para o contexto do que ele está vivendo. Então, se na pedagogia nós vamos trabalhar com pessoas que estão iniciando a sua vida, têm poucas experiências, na andragogia você vai pegar pessoas que já têm às vezes mais experiência de vida do que você. Então você precisa aplicar a palavra diretamente na vida, no cotidiano deles. A terceira ferramenta que nós vamos encontrar é a didática, certo? O que é a didática? A didática, ela é um ramo da pedagogia, né? E ela vai nos levar a procurar métodos, formas de ensinar a mesma palavra, tá? Quando você pega a sua lição da escola bíblica dominical, certo? Tem aqui, ó, deixa eu levar bem pertinho aqui. Interagindo com o professor. Quem está interagindo aqui? Aqui é a lição interagindo com você, professor. Daí, mais para frente, você vai ter o quê? Subsídio pedagógico. O que o subsídio pedagógico faz? Ele vai te dar uma ferramenta ou mais para você poder introduzir esta lição, para você começar ela. Como você vai levar os seus alunos, certo? A começar a pensar nessa lição. Daí nós vamos ter dinâmicas que podem ser feitas. Outras pessoas como eu, né? Eu tenho dificuldade de fazer dinâmica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar meios para atrair as pessoas para a aula que eu dou. Então, o que eu faço? Eu conto história, eu dou risada, eu brinco com um, eu mexo com outro, certo? Eu trago os meus alunos para o que eu estou ensinando. Tá? O que a didática vai fazer? Ela vai trazer ferramentas. Às vezes eu uso data show, às vezes eu uso lousa, tá? Quando eu vejo que as aulas estão começando a ficar maçantes, eu sempre tenho que trazer alguma coisa para que o meu aluno ele se desperte. Então a didática fala de um planejamento, tá? Se você vê as minhas lições, certo? As minhas lições elas são sempre marcada, riscada, certo? São coisas que eu marco na lição para que eu possa lembrar e falar para os alunos, né? Certas vezes eu marco assim, agora mexa nisso, né? Mexa nesse assunto. Então são ferramentas que nós vamos adaptando na nossa vida, mas ela tem um nome, ela chama-se didática. O que é a didática? Didática, ela é a forma de ensinar, certo? Ferramentas para ensinar. E outra ferramenta que nós temos, ele é o processo do ensino, tá? Nós precisamos compreender esta ferramenta. O que é o processo do ensino? Tá? Não é somente levar o conteúdo para os seus alunos. Eu já conheci professores, já vi professores que eles chegam na sala de aula
com um punhado de livro desse tamanho, solta em cima da mesa, faz aquele barulho que os alunos se assustam, tá? E ele começa a dar aula, tá? Com aquele punhado de livro na mão. Eu não. Quando eu vou para a sala, para a aula, eu levo a minha Bíblia, o meu tablet e a minha lição. Por que eu levo a Bíblia? Porque ela é a minha ferramenta, mas eu já estudei ela. Lembra que nós falamos da ferramenta espiritual da palavra? Eu já preparei a minha lição em cima da Bíblia, tá? Só que por que eu levo ela? Porque eu não posso fugir dela. Porque às vezes um irmão faz uma pergunta e eu preciso responder biblicamente, tá? Levo também o meu tablet. Por quê? Porque ali eu tenho minha concordância, às vezes, como eu já falei, eu tenho dificuldade de memorização, tá? Então o que eu faço? Eu tenho uma concordância, eu procuro ali o que eu preciso e às vezes sai na hora a palavra, tá? E tem outros irmãos que têm facilidade, nós temos concordância bíblica nas nossas Bíblias, né? Então, só que o que é o processo da aprendizagem? É exatamente isso, né? De você entender que não é despejar assunto na cabeça do seu aluno, mas sim levá-lo a compreender o que você está ensinando. Eu sempre falo nas minhas aulas, pergunto se alguém tem dúvida, por quê? Toda dúvida é um empecilho para o crescimento espiritual do seu aluno, tá? Então o seu aluno ele precisa sair sem dúvida. Ah, mas se fizer uma pergunta que eu não sei, seja direto. Ó, fulano, hoje eu não sei, mas na próxima aula eu vou trazer para você a resposta, tá? E daí você responde para a classe toda e sana aquela dúvida da classe inteira. Então, o processo é exatamente isso. E como que se inicia o processo? Com você, certo? O processo de ensinar começa com você, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre método, né? Mais para frente nós vamos ver como tudo isso se aplica, mas começa com você, com um coração desejoso de transformar a vida do seu aluno, tá? Transformar a vida daquele que está sentado te ouvindo. Então o processo começa no teu coração, tá? E você vai levar esse processo ao coração do seu aluno, certo? Vai começar esse processo com você e vai terminar nele. Então é um processo árduo. O processo do ensino começa no nosso desejo de fazer o aluno crescer, né? Começa na nossa disposição de doar. Então, quando começa o processo do ensino? Quando você pega a sua lição, certo? Segunda, domingo mesmo, depois da aula, segunda, e você lê a sua lição. No outro dia você lê ela de novo. E você começa a pensar, né, que versículo casa, que exemplo eu posso dar. Então começa em você. E nós temos a quinta ferramenta, que é exatamente a aprendizagem, certo? E essa ferramenta, por que eu deixei ela por último? Porque essa ferramenta ela é particular. Cada um tem um tempo para aprender, certo? Cada um tem um tempo, certo? Tem pessoas que aprendem com muita facilidade, eles pegam e na hora. Agora tem outros que já são mais devagar, eles precisam de uma explicação mais elaborada, tá? Eles precisam, né, de algo mais esmiuçado, porque determinado assunto ele não consegue raciocinar. Eu sou assim, tá? Eu sou assim. Se você for pegar história, meu filho, história, eu amo história, tenho facilidade de aprender português, tenho facilidade de aprender. Agora, precisou mexer com número, matemática, física, química. Irmãos, olha, os meus professores penaram para me ensinar. E eu vou falar que eles fizeram o melhor, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade com número, certo? É a minha dificuldade, né? E eu coloquei na apostila um pensamento meu, e esse pensamento eu levo muito a fio, eu não desprezo a capacidade de ninguém. Por quê? Eu coloquei na apostila bem assim, uma coisa precisamos notar, é que não existe ninguém que seja burro, porque
porque não aprenda. Todos somos inteligentes em uma área e em outra área não, certo? Então nós aprendemos, somos extremamente capacitados numa área, mas na outra você é totalmente leigo, você não consegue. Eu gosto muito de ler, certo? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ensinar, mas caiu em números, é por isso que eu casei com uma esposa, a minha esposa, ela gosta muito de número, certo? Então, a que mexe com conta, com número, é ela que mexe, né? Porque eu não tenho família, para mim é muito difícil, tá? Eu gosto de estudar, eu gosto de mexer com computador, certo? Eu consigo resolver muito probleminha. Agora, se você me der uma motosserra para trabalhar, eu não consigo, certo? Eu não aprendi a lidar, certo? Eu gosto muito de trabalhar com pintura, né? Por causa da igreja, trabalho como pedreiro. Para mim é muito bom. Mas se eu for desenhar um projeto, dificilmente sai. Por quê? Todos nós somos muito bons em alguma coisa. Em outra nós deixamos a desejar. E o que eu ensino? É exatamente isso. Você pegar o que você tem de melhor e levar para os seus alunos. Tá? E a questão da aprendizagem é exatamente isso. Você compreender que o teu aluno, certo? Ele vai ter matérias que ele vai ter muita facilidade, que ele vai passar direto. Agora vai ter matérias que ele vai ter muita dificuldade. E você vai ter que captar isso. Nós vamos falar sobre o aluno, nós vamos ter um capítulo só para falarmos sobre o aluno. Então o que vai acontecer? Você vai ter que saber pensar o que aquele aluno consegue aprender, o que aquele lá ele precisa dar uma melhorada, e você vai ter que, como professor, fazer com que toda a classe cresça junto, certo? Não é dar aula só para aqueles que vão bem. Você tem que dar aula para todos. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo de aprender, e conforme as pessoas elas vão aprendendo, elas vão melhorando. E você, educador, você, professor, você é essa ferramenta de crescimento espiritual para o seu aluno. Nós falamos muito do pastor D.L. Moody, grande avivalista, grande evangelista. Mas você precisa compreender, quem mudou a história do pastor D.L. Moody foi um professor de escola dominical que se interessou por ele. Aquele professor quase não é citado, quase não é lembrado. Mas o que ele fez, falando de Jesus, levando Moody ao conhecimento de Jesus, influenciou toda uma geração. E nós estamos falando de Moody. Mas por quê? Porque teve um homem que se dedicou a ensinar uma pessoa que, segundo conta-se a história, não tinha conhecimento, total semi-analfabeto, dificuldade, mas ele se esmerou e transformou Moody não somente em um homem, mas um grande homem de Deus, referência para as nossas gerações. Amém? Então, nós estamos encerrando esse capítulo sobre o ensinar. O nosso próximo capítulo, nós vamos falar sobre métodos de ensino. E eu te espero lá no nosso canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus.